não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Nome de zetologia, do grego zeteo, quer dizer buscar. Eu queria começar com algumas considerações sobre a noção mesma da verdade. Todos nós acreditamos de algum modo estar na verdade. Até o céptico, quando diz que não existe verdade nenhuma, ele acredita que isto é uma verdade. O que significa a noção de verdade é de algum modo compartilhada por todos os seres humanos. Quer dizer, todo mundo tem alguma noção do que é verdade. E existem inúmeros trabalhos filosóficos clássicos sobre a noção da verdade. Em Aristóteles você encontra alguma coisa, em Santo Tomás de Aquino, mais modernamente em Heidegger, Husserl. Né? Mas eu acredito que todas essas investigações filosóficas elas já partem de uma noção já muito trabalhada e consolidada. Dificilmente, ou nunca, na verdade nunca encontrei, ninguém que investigasse a verdade a partir da noção elementar da verdade na vida, por assim dizer, pré-filosófica. Quer dizer, o que as pessoas querem dizer quando elas dizem que tal coisa é verdade ou não. E em que medida nós poderíamos nos guiar pela definição escolástica da verdade como a coincidência ou adequação entre o pensamento e a coisa, ou o pensamento e o fato. Eu acredito que quando os escolásticos enunciaram esta definição, não foi com o espírito de criar propriamente uma definição, mas apenas um critério de reconhecimento. Quer dizer, você reconhece a verdade quando você vê que o seu pensamento coincide com aquilo que a coisa está lhe informando de algum modo. Mas pode ser essa a definição da verdade? Eu falo, acho que não, porque os escolásticos eram todos autores católicos, certamente tinham lido a Bíblia e ouviram Jesus Cristo dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é possível que a segunda pessoa da Santíssima Trindade fosse apenas uma relação entre pensamento e coisa. Tem que ser algo mais. Tá certo? Mas, por algum motivo, que eu não sei, não quiseram explorar esta via mais profundamente, pelo menos nos escritos de ordem filosófica. A demarcação de uma linha estrita entre filosofia e teologia, que foi tão criticada pelo filósofo protestante Hermann Doyle, ela de fato implica, às vezes, uma tomada de posição meramente convencional. Quer dizer, não vamos transpor aqui esta fronteira, mas a fronteira é apenas disciplinar e convencional, ela não tem nada a ver com a estrutura da realidade. Na estrutura da realidade, a própria fronteira entre natural e sobrenatural é quase impossível de demarcar, de maneira que, pela simples razão de que o sobrenatural, sendo onipresente, você não pode fixar uma fronteira e dizer daqui ele não passa. Daqui você tem a perfeita autonomia do natural. Tudo isso são noções absolutamente convencionais. Quer dizer, se você define a natureza como um certo campo onde vigoram determinadas leis, nada prova que não haja outras leis interferindo ali sem que estas sejam por isso alteradas. A famosa noção de que, por exemplo, os milagres são coisas de ordem, de causa sobrenatural, para mim essa é uma definição que não diz coisa nenhuma, porque você não sabe quais são os limites da causalidade natural. Então, essa definição da verdade como adequação entre pensamento e coisa é apenas um critério de reconhecimento. Alguns autores escolásticos esclarecem que é quando você percebe esta coincidência, esta harmonia de pensamento e coisa,
de modo que a sua inteligência admite, aceita aquilo plenamente, sem temor de errar. É de muito bem, então aí a verdade fica definida por uma sensação subjetiva que você tem. Se você não tem o temor de errar, bom, eu acho que qualquer idiota, quando diz uma idiotice, ele, em geral, diz sem temor de errar. Então, evidentemente, isto não basta. Eu não quero entrar aqui na investigação filosófica da verdade, que pode ficar para mais tarde. Ela é importante, mas pode ficar para mais tarde. O que me interessa é tentar situar o cidadão, aí o estudante, numa posição onde ele esteja em condição de buscar a verdade com mais possibilidade de acerto. Então, a primeira coisa que nós temos que admitir é o seguinte: embora a verdade possa ser reconhecida por esta coincidência entre pensamento e fato, ela não poderia estar no pensamento se não estivesse no próprio fato antes. Ou seja, na busca prática da verdade, todos os dias, da verdade dos fatos, dos acontecimentos, da nossa experiência, nós não podemos, de maneira alguma, seguir ao critério de Aristóteles de que a verdade só existe no juízo, quer dizer, em algo que a sua mente afirma a respeito da realidade. Nós temos que admitir que a verdade está na própria realidade, quer dizer, a realidade diz algo. Tá certo? Então, se você olha, por exemplo, uma paisagem ou uma fotografia de uma cidade, você vê que o número de informações que você recebe ali é ilimitado e inabarcável. Tá certo? Qualquer situação. Você olha aqui a sala onde eu estou, digo, bom, aqui eu estou recebendo tantas e tantas e tantas informações que eu não consigo nem sequer registrar todas. Tá certo? Isso quer dizer que existe uma desproporção, sempre uma desproporção, entre a verdade que está na realidade e a verdade que é captada pela sua mente, pelo juízo. E isto é um dado fundamental. Isso quer dizer, nós não captamos a verdade, nós captamos verdades. Não é isso? Quer dizer, a verdade, para nós, é inacessível pelo simples fato de que ela se identifica não só com a totalidade da realidade cognoscível, mas também com partes da realidade que não são incognoscíveis para sempre. Tudo isso é verdade, quer dizer, aquilo que está além do horizonte, vamos dizer, você pegar o horizonte de consciência da humanidade inteira nesse momento, tá certo? Ela tem um limite, evidentemente, ela é muito grande, mas tem um limite, e para além disso existe, por assim dizer, mundos e mundos. Tudo isso é verdade, tá certo? Então a verdade está, de certo modo, instalada diante de nós, e o que nós captamos dela é, em primeiro lugar, uma seleção, e em segundo lugar, uma formalização. Se você olha, por exemplo, uma paisagem, você vê que a totalidade dela, evidentemente ela tem uma forma em si mesma, mas essa forma total é inabarcável, porque teria que abranger ali cada folhinha, cada formiguinha, cada balançadinha que o vento deu em cada folha, e nós não podemos pensar tudo isso. Nós estamos vendo, certo? Mas também com o nosso pensamento, aquilo que nós representamos de nós para nós mesmos, e que nós podemos dizer, é evidentemente uma seleção e uma formalização. Tá certo? Isso quer dizer que a verdade nunca chega a ser uma coincidência total entre o pensamento e o fato. Nunca. Tá certo? Ela é isso, vamos dizer, idealmente. Né? No máximo você pode dizer que o seu pensamento não desmente o fato, ou não mutila o fato, tá certo? Mas não que ele o reproduza. Tá certo? Além de nós operarmos uma seleção sobre os dados da realidade, nós operamos uma formalização. Ou seja, aquilo que não tem forma não é pensável, não é representável para nós. No mínimo você tem que fazer uma forma gráfica, por assim dizer, ou uma forma sonora, uma sequência de sons, ou uma convergência de sons, que adquira, então, vamos dizer, um formato que seja reprodutível, que você possa não só perceber, mas que você possa repensar aquilo. Quer dizer, você seleciona um conjunto, dá aquilo uma forma. Essa forma não é totalmente inventada por você. Isso é muito importante. O negócio do Kant, de que são as nossas formas a priori que determinam, vamos dizer, o conjunto daquilo que nós apreendemos, salta uma parte importante do raciocínio, que é de onde nós tiramos essas formas a priori.
Kant dá por pressuposto que nós nascemos com ela, que são inatas, e isso não é verdade de maneira alguma. Por exemplo, a nossa noção de distância. A noção de distância não é uma coisa que possa estar no nosso cérebro, né? Porque a distância não é entre pensamentos, mas é entre dados do mundo sensível. A nossa noção de distância é condicionada, em primeiro lugar, pelo nosso tamanho. Em segundo lugar, pela nossa capacidade de deslocamento no espaço. São dois dados externos. Não é isso? Então, se você disser o que são 2 quilômetros, depende, 2 quilômetros para mim é uma coisa, para uma formiga é outra coisa, para uma águia é uma terceira coisa. E isso depende não do nosso aparato de percepção, mas da forma do nosso corpo, da forma da nossa presença no mundo físico. Então, quer dizer que muitas das categorias, né, a priori, elas não são tão a priori assim. Elas são a priori em relação às experiências seguintes, mas elas também foram adquiridas, de algum modo, da experiência. Tá certo? Não sob a forma de uma apreensão consciente, quer dizer que você, agora eu vou captar aqui a noção de distância do mundo exterior. Não, isso é tudo muito, muito rápido e é um processo totalmente inconsciente. Tão inconsciente que mais tarde você pensa que esses dados são realmente a priori, quer dizer que você nasceu sabendo daquilo. Não é isso? Eu digo, bom, eu não posso ter nascido com a noção de distância. Por quê? Porque eu cresço, meu Deus do céu. E à medida que eu cresço, as distâncias são menores para mim. Né? Acho que todo mundo já teve essa experiência de, depois de grande, voltar à casa paterna, e você vê que aquela casa era muito menor do que ele parecia. Todo mundo tem essa experiência. Não é isso? Então, quer dizer, a nossa noção de distância, ela é uma proporcionalidade, evidentemente. E a proporcionalidade depende do tamanho do sujeito cognoscente e também da sua capacidade de deslocamento. Isso quer dizer, de você pensar assim, o que são 10 quilômetros para um veado, tá certo? E para um bicho preguiça. Certamente não é a mesma distância. Mas para o bicho preguiça, 10 quilômetros se aproxima do infinito. Mas se for o veado, 10 quilômetros não é nada. Não? Então, outra coisa que também não pode ser a priori são as direções do espaço. Que você aprende na medida que você tenta ficar de pé, tenta se deslocar, então você percebe que existem, por assim dizer, distâncias máximas. Né? À frente e atrás, direita e esquerda, em cima e embaixo. Algumas das quais são absolutamente inacessíveis. Você pode ir para frente, você nunca vai chegar no fim do caminho, também à direita e à esquerda, e em cima e embaixo muito mais ainda. Então tudo isso são formas do universo que se implantam em nós, então, que nos são impostas pela situação real onde nós estamos. E essas, vamos dizer, essas figuras básicas, essas formas básicas, são aquelas com as quais nós vamos medir e representar todo o resto. Tá certo? Então isso quer dizer que nós, quando percebemos qualquer coisa, nós estamos sempre comparando algo com essas formas básicas que foram as primeiras que se imprimiram em nós. Distância, peso, tamanho, etc, etc. Né? Então, de cara, nós percebemos o seguinte, toda verdade é uma comparação. Isso é o máximo que nós podemos pegar. E as comparações podem ser mais adequadas ou menos adequadas. Você imagina a multidão de percepções que você já teve, que já se impregnaram na sua mente, desde que você nasceu, e as próximas que você vai ter. Tá certo? Então, a possibilidade de confusões aí é enorme. Né? Só que um dia você percebe o seguinte, independentemente das formas que eu tenha já dominado, armazenado e que eu consiga manejar, as coisas têm as suas próprias formas. Não é isso? E nem todas as que eu possa projetar sobre elas são adequadas. Algumas são próprias daquela coisa. Claro que eu não vou esgotar jamais nenhum objeto. Por exemplo, estou olhando aqui uma mesa, não é isso? Eu nunca vou poder olhar essa mesa por todos os lados ao mesmo tempo, mas eu sei que ela tem todos os lados ao mesmo tempo. Ela não vai criando novos lados à medida que eu vou circulando em volta dela. Tá certo? Então, eu estou fundindo, por assim dizer, uma parte que eu percebo atualmente, neste momento, que está acessível a mim, com outras que são meramente potenciais para mim, mas que para a mesa não são potenciais. O outro lado da mesa, para mim, é uma mera potencialidade, quer dizer, algo que eu poderei ver se eu circular a mesa.
Mas eu sei que seria impossível uma mesa que fosse criando os seus vários lados sucessivamente à medida que um ser humano a circunda. Isso não é possível. Então, admitir essa distância, essa contradição entre o meu modo de percepção e a estrutura do próprio objeto, isto é uma das condições básicas da busca de qualquer verdade. Não é isto? Então, isto quer dizer que aquilo que você desconhece faz parte da verdade que você está buscando. Uma parte você vai conhecer e outra parte vai permanecer eternamente incognoscível, mas presente. Né? Então, esta presença do incognoscível é um dado básico da busca da verdade. Se você não se lembra disto, tá certo? Então toda a sua busca da verdade vai estar falseada desde o início. Né? Então, por exemplo, eu lembrei na última aula aquele negócio do McCraney, David McCraney, que diz assim, a maior parte das suas memórias são puras invenções. Ele diz, sim, isso quer dizer que elas sejam falsidades? É claro que não. É? Por quê? O conjunto das percepções que você teve em qualquer situação que você tenha vivido é ilimitado e inabarcável. Você não pode conservar tudo isso na memória. Você tem que reduzir, né, condensar e dar uma forma. Então, ela é ficcional por causa disto. Então, isso quer dizer que só aquela ficção que você inventou pode dar conta da memória efetiva. Se fosse uma memória literal com todos os detalhes, seria inabarcável e você não conseguiria recordar coisa nenhuma. Então, isso quer dizer que este lado ficcional da memória, que Aristóteles já havia destacado, porque a fantasia e a memória para ele são a mesma coisa. Tá certo? Então, o que é uma memória adequada? Certo? É uma fantasia que a sua mente cria partindo de alguns dados que você combinou de uma maneira adequada à situação. Não é um traslado literal. Nada do que nós pensamos é um traslado literal e não precisa ser. Por que não precisa ser? Porque é o seguinte, nós estamos todos no mesmo mundo e o tempo todo estamos nos referindo a este mundo que é acessível a todos. Isso aí é uma das teses fundamentais de tudo que eu penso que o mundo é o mediador de toda a linguagem. A linguagem nunca é um sistema fechado, nunca é um sistema completo. E tudo o que nós dizemos se refere a um mundo que está presente para todos nós e ao qual também nós todos estamos presentes. E que, portanto, ele cola as várias comunicações que nós fazemos. Então é por isso que essas comunicações não precisam ser completas. Não é isso? Por exemplo, se eu digo uma palavra qualquer, a palavra cachorro, bom, você sabe o que é um cachorro. Né? Então isso quer dizer que a minha comunicação não precisa conter todas as informações sobre o cachorro, você as completa, porque nós estamos todos no mesmo mundo, onde também existem os cachorros. Certo? E isso quer dizer que a verdade está sempre presente na realidade, mas essa verdade da realidade é infinita e inabarcável. Nós só captamos aspectos, tá certo? E a verdade como tal está presente a nós sob a forma daquilo que eu chamei o conhecimento por presença. E só assim. A verdade como tal jamais é objeto de pensamento. Se elas fossem, veja, se a verdade como tal fosse objeto de pensamento, ela seria apenas um conteúdo da sua consciência. Então ela deixaria de ser a verdade da realidade para ser apenas a verdade do seu pensamento. E seria autocontraditório. Então, isso quer dizer, nós só pensamos verdades e nós referimos essa verdade a um fundo ilimitado e incognoscível ao qual estamos todos presentes e que está presente a todos nós. Então é por isso que eu digo que a verdade é um domínio no qual você está. Tá certo? A verdade não pode ser compreendida só como um conteúdo de pensamento. Se você disser a verdade é a adequação entre pensamento e a coisa, eu digo, bom, o pensamento está na minha mente. Onde está a coisa? Está nas minhas percepções. Então daí você entrará na objeção de David Hume, que
tudo que nós conhecemos são nossos pensamentos, as imagens que nós temos também são nossos pensamentos, são estados de consciência, etc, etc. E isso não é assim, simplesmente porque o mundo que está diante de nós, ele não é pensável como tal. Ele é perceptível, mas não é pensável. Se eu pegar só isso que eu estou vendo aqui dentro dessa sala, que é um ambiente bastante limitado, eu não conseguiria pensar todos os detalhes que eu estou vendo agora. Então, entre a percepção e o pensamento, você já tem um abismo. Quer dizer, aquilo que você percebe, aquilo que você conserva na memória, e daquilo que você conserva na memória, o quanto você consegue dizer para você mesmo. Ele tem uma série de reduções aí. E justamente esta redução é que me informa que os objetos da minha percepção não são estados de consciência meus.